Você acredita em criaturas místicas? Seres e entidades que só se manifestam em produções cinematográficas ou literárias? Então fique sabendo que muitas dessas criaturas folclóricas já foram citadas nas páginas das escrituras sagradas, seja por erros de tradução ou influências pagãs da época. Mas, independentemente de sua crença, aqui estão os 7 seres míticos citados na Bíblia e que você nem sabia. Vamos bibliografar para você. Número 1. Dragões. A Bíblia menciona a palavra dragão em algumas de suas passagens, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. No entanto, é importante ressaltar que as referências a esses seres geralmente não se referem às criaturas aladas que cospem fogo, como as representações populares de dragões em nossa cultura. Em vez disso, essas passagens usam a palavra dragão de forma simbólica para representar governos, forças espirituais ou inimigos de Israel em geral. O livro do Apocalipse faz a referência mais clara a esses seres mitológicos em seu capítulo de número 12, descrevendo um grande e poderoso dragão vermelho que persegue uma mulher grávida. A interpretação dessa passagem pode variar, mas muitos a veem como um simbolismo para o mal, forças demoníacas ou até mesmo Satanás. O dragão tem a aparência de uma besta alada e possui 7 cabeças e 10 chifres. O número 7 é frequentemente associado à perfeição ou à totalidade, e as 7 coroas em suas 7 cabeças simbolizariam seu domínio e autoridade maligna. Já a mulher, que está grávida e prestes a dar à luz, estaria vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça, representando simbolicamente Israel, a Igreja de Cristo ou até mesmo Maria, mãe de Jesus, dependendo da tradição religiosa. De qualquer modo, o simbolismo dos dragões é algo que foi explorado de maneira significativa na Bíblia. Número 2. Unicórnios. A menção de unicórnios na Bíblia é frequentemente considerada uma questão de tradução e interpretação. A palavra unicórnio não é usada nas versões modernas da Bíblia, como a Bíblia Almeida Revista Corrigida, a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia King James, entre outras. Em vez disso, a maioria das versões modernas utiliza termos como boi selvagem para traduzir o hebraico reem. O termo reem refere-se a um animal que é frequentemente associado como forte e poderoso. A menção mais conhecida a esse ser pode ser encontrada em Números 23, 22 e outra em Jó 39, 9, ambas substituídas pela tradução de boi selvagem. O unicórnio estará disposto a servir-te ou ficará ao lado do teu berço. Podes amarrar o unicórnio ao arado com uma corda, ou esterroará ele após ti os vales. Em algumas versões mais antigas da Bíblia, a palavra unicórnio era usada, mas isso é amplamente considerado uma interpretação incorreta do termo reem, e não se refere ao mitológico unicórnio com um único chifre. Portanto, a menção de unicórnios na Bíblia é geralmente um erro de tradução, e não significa que a Bíblia está falando sobre a existência de unicórnios míticos como criaturas reais. É importante considerar o contexto e a tradução mais precisa ao ler e interpretar as Escrituras. Número 3. Sereias. A Bíblia não menciona explicitamente sereias como criaturas míticas que são metade peixe e metade humano. No entanto, algumas pessoas têm interpretado certos trechos bíblicos de maneira a sugerir a existência de criaturas aquáticas misteriosas. É importante notar que essas interpretações são altamente especulativas e não são uma compreensão tradicional ou amplamente aceita pela Igreja. Um versículo frequentemente usado em conexão com essas possíveis criaturas está em 1 Samuel 5, onde é descrito que a Arca da Aliança, que havia sido capturada pelos filisteus, havia sido colocada no templo de Dagon. Dagon era um deus associado à fertilidade e à colheita na cultura filisteia, e ele era frequentemente representado com um corpo de peixe e uma parte superior humana, o que pode ter levado a algumas interpretações equivocadas sobre essa referência. A passagem descreve como a estátua de Dagon caiu diante da Arca da Aliança e foi danificada, interpretada como um sinal da superioridade do Deus de Israel sobre o Deus filisteu Dagon. No entanto, sem dúvida, essa foi a passagem mais próxima relacionada a esse assunto nas Escrituras Sagradas. Número 4. Gigantes. Se nos casos anteriores não tivemos a afirmação concreta da existência de seres mitológicos na Bíblia, desta vez você não terá dúvidas. A Bíblia faz algumas menções a gigantes em várias passagens,
especialmente no Antigo Testamento. Os gigantes eram seres humanos de estatura excepcionalmente alta e força descomunal, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre eles. Em Gênesis, os gigantes são mencionados como resultado da união entre os filhos de Deus, que alguns interpretam como anjos caídos, e as filhas dos homens, o que resultou em uma raça híbrida chamada Nefilins, que nada mais seriam do que gigantes. Em Números, os espias enviados por Moisés para explorar a Terra Prometida relatam a presença de gigantes, especificamente os descendentes de Enaque. É importante notar que as descrições sobre gigantes na Bíblia são breves e não fornecem muitos detalhes sobre sua origem ou natureza. Além disso, as interpretações sobre quem eram exatamente esses gigantes podem variar, e algumas pessoas as associam a seres sobrenaturais ou mitológicos, enquanto outras as veem como seres humanos de estatura incomum. Em última análise, o significado exato dessas passagens e a natureza dos gigantes na Bíblia são assuntos de interpretação e debate. Número 5. Fênix. A fênix é uma ave lendária que supostamente renasce das cinzas, mas ela não é mencionada diretamente na Bíblia, nem há passagens que se refiram a ela. O que temos são versículos sobre águias renascendo, como a fênix da mitologia, uma clara influência da lendária ave de fogo. As águias são frequentemente usadas como metáforas, e a figura da águia é mencionada em algumas passagens bíblicas em um contexto diferente, porém semelhante às das histórias mitológicas sobre a fênix, geralmente simbolizando força, renovação e proteção. No entanto, tecnicamente não há uma ligação direta e explícita com essa palavra na Bíblia, mesmo que algumas interpretações sugiram o contrário. Número 6. Fantasmas. A Bíblia faz algumas referências a espíritos, almas e seres sobrenaturais, mas a palavra fantasma é uma interpretação moderna que não é comumente usada no contexto das Escrituras. No entanto, algumas passagens e versículos podem ser associadas a interpretações relacionadas a esses fenômenos paranormais, como em 1 Samuel 28, quando Saul consulta a bruxa de Endor e descreve avistar o espírito do profeta Samuel, que estava morto. Samuel então aparece para falar com Saul, embora essa passagem seja mais frequentemente associada a fenômenos sobrenaturais do que propriamente a fantasmas no sentido tradicional. E também temos o caso mais emblemático e conhecido, que é do avistamento dos discípulos no barco em meio à tempestade. No Evangelho de Mateus, é descrito que na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas, e quando o viram, a palavra é clara em afirmar que eles pensaram se tratar de um fantasma, e gritaram com medo. Além do fato de que após a ressurreição do Mestre, os discípulos também o confundiram com um fantasma quando ele apareceu no meio da sala de portas fechadas. Geralmente, a Bíblia se concentra mais em questões espirituais, como anjos, demônios, espíritos e ressurreição, do que no conceito moderno de fantasmas. Portanto, as passagens que podem ser associadas a fantasmas são, na verdade, mais relacionadas a eventos sobrenaturais, aparições divinas ou experiências espirituais, do que ao conceito tradicional de almas errantes de pessoas falecidas. E número 7. Sátiros. A Bíblia menciona os sátiros, embora a interpretação desses versículos seja motivo de debate e incerteza. A palavra sátiros é traduzida de uma palavra hebraica, sair, que pode ser associada a criaturas mitológicas semelhantes a faunos na mitologia grega e romana. No entanto, as passagens que mencionam sátiros não fornecem muitos detalhes sobre essas criaturas e são geralmente breves e enigmáticas. Em algumas traduções, o termo é substituído por demônios ou bodes, a práticas idólatras e pagãs, das quais os israelitas foram advertidos a evitar. No versículo de Isaías 13, a palavra sátiros é mencionada em um contexto de desolação e ruína. Novamente, a interpretação é incerta, e alguns tradutores preferem usar termos como bodes ou criaturas do deserto. As referências a sátiros na Bíblia são vagas e sujeitas a interpretações diversas. Não há informações detalhadas sobre a natureza ou características dessas criaturas, e a maioria dos estudiosos considera que elas são usadas de forma poética ou simbólica, em contexto profético ou de juízo. Portanto, a menção a sátiros na Bíblia não fornece uma descrição clara dessas criaturas. Gostou do vídeo?
Nos ajude a continuar com esse trabalho, inscreva-se e ative o sino das notificações. Te espero no próximo, tchau!